E agora vamos então para o nosso quarto item dessa apresentação, que são os princípios de transferência de dados confiável. Então, vamos começar a estudar os princípios de confiabilidade da transferência de dados. Estamos vendo isso na camada de transporte, mas, na verdade, estes princípios valem para qualquer camada que queira implementar esse tipo de confiabilidade. Não só na pilha TCP/IP, mas qualquer outra pilha de protocolos. Então, a ideia é a mesma. A ideia é como oferecer uma transferência confiável em cima de um canal que pode ou não ser confiável. Tá? Então, no caso da camada de transporte, a camada de rede pode ou não oferecer essa confiabilidade, e isso vai fazer com que o protocolo seja mais ou menos complexo. Então, a transferência de dados de maneira confiável é um dos problemas mais importantes em redes de computadores. Está na lista dos 10 mais importantes. E muita gente que faz pesquisa em redes de computadores, então, trata com este assunto, porque é um assunto dos mais relevantes em redes de computadores. Do ponto de vista da aplicação, né, se estivermos falando de confiabilidade na camada de transporte, do ponto de vista da aplicação, é como se, né, nós temos um canal confiável aqui. Tá? Então, quando nós, por exemplo, no caso do TCP, quando uma aplicação usa TCP, a aplicação simplesmente assume que tudo que ela enviar por aquele canal vai chegar do outro lado sem estar corrompido e na mesma ordem, nenhum dado fora de ordem, enfim, ela vai assumir as garantias que o TCP oferece. Então, a aplicação não precisa se preocupar com a implementação. Do ponto de vista da aplicação, é como se isso aqui fosse um canal confiável. Tá? Ele pode não ser, né? A implementação, né, não diz respeito à aplicação. Tá? Então, do ponto de vista da aplicação, na camada de transporte temos um canal confiável. Agora, o quão difícil é implementar isso daqui vai depender do que existe abaixo dele. Né? Então, se já temos uma camada de rede que já é confiável, o trabalho da camada de transporte fica simples. Né? Então, supondo, por exemplo, no caso do IP. O IP, a gente já sabe que ele é um serviço de melhor esforço. Ele não tem nenhuma garantia de entrega de dados, nem de, de que os dados vão chegar em ordem, nada disso. Então, o trabalho da camada de transporte da internet é complicado, porque o TCP precisa fazer todo o serviço que o IP não oferece. Tá? Então, por isso que o TCP é complexo. Agora, se o IP já oferecesse tudo isso, o trabalho do TCP seria bem simples. Seria basicamente o trabalho do UDP, né, de fazer multiplexação. Então, realmente, o quão complicado vai ser, quão complexo vai ser esse protocolo que está aqui, vai depender do que tem abaixo dele. Então, no caso específico do IP, nós temos um canal não confiável aqui embaixo, né, na camada de rede. Então, aqui na camada de transporte, nós precisamos implementar tudo o que for necessário para criar um canal de dados confiável em cima de um canal que não é confiável. Então, para o propósito desse estudo, nós vamos criar incrementalmente um protocolo confiável para colocar aqui. Tá? Então, temos aqui um canal não confiável e precisamos criar confiabilidade. Para fazer isso, nós vamos então fazer essa implementação que está aqui dentro, tanto do lado que está enviando quanto do lado que está recebendo. Então, vamos ter uma função que vai chamar RDT_send, que vai ser usada então pelo processo que está enviando os dados. É ela que recebe os dados da aplicação. E ela vai enviar isso através de um canal não confiável usando uma função que a gente chama de UDT_send. Tá? E aqui do outro lado, vai ter uma função RDT_receive, né, que vai receber os dados que estão chegando desse canal não confiável, e vai ter uma função deliverData que vai entregar esses dados daí já conferidos, né, já reordenados e tudo mais, para a camada de aplicação. Tá? Então essas funções aqui, né, são funções ou métodos, como vocês queiram chamar, que vão ser usados pelos aplicativos da camada de aplicação. Né? E essas são funções ou métodos que são oferecidos
pelo canal que está aqui embaixo. Então, novamente, né? O que temos aqui é o RDT send, chamado de cima, chamado pela aplicação. Então, os dados são passados para serem entregues à camada superior do receptor. Tá? Então, esse é o que está fazendo o envio. E o objetivo é chegar os dados aqui para o receptor da mesma maneira que eles foram enviados. A função DTSend é chamada pelo protocolo de transferência de dados confiável para transferir os pacotes para o receptor através do canal que não é confiável. E aqui nós temos então o RDT Receive, que vai ser chamado quando o pacote chega ao destino no lado receptor do canal. E finalmente temos o Deliver Data, que vai ser chamado pelo protocolo de transferência de dados confiável para entregar os dados para a camada de cima. Então vamos, de maneira incremental, desenvolver o lado emissor e o lado receptor desse protocolo de transferência de dados de maneira confiável. Tá? Então vamos começar partindo do princípio de que temos um canal confiável embaixo desse protocolo que nós vamos construir, para ficar bem simples, e aos poucos a gente vai introduzindo as características de um canal não confiável nesse canal que está embaixo, para a gente poder ir construindo a parte de cima, né, com os recursos de confiabilidade. Não vamos fazer isso de maneira incremental para facilitar aí o entendimento. Vamos considerar só a transferência em uma direção só, tá? Um receptor, um emissor, um emissor de um lado, um receptor do outro. Mas é claro que na prática você tem os dois lados enviando e recebendo, né? Mas não muda muita coisa, tá? Só para ficar mais simples para desenhar, a gente vai fazer como se só um lado envia e um lado só recebe. Na prática, os dois lados têm a parte de enviar e a parte de receber. Vamos usar para fazer essas representações máquinas de estado finito, tá? Para especificar então emissor e receptor. Vocês já conhecem máquinas de estado finito de outras disciplinas aí que vocês já viram antes, mas, né, só para relembrar, né, você tem lá um estado, tá? E quando você está nesse estado, precisa ocorrer algum evento, né? Ocorre algum evento e aí você toma alguma ação e pode, né, ir para um outro estado, né? Ou eventualmente ficar no mesmo estado. Então, você está no estado 1, causa um evento de transição acontece, você toma as ações que devem ser tomadas no caso daquela transição, e aí você passa do estado 1 para o estado 2. Tá? Então, vamos usar essas máquinas, né, de estado finito para representar o nosso protocolo de transferência de dados de maneira confiável. Então, vamos começar aqui com a versão 1.0 do nosso protocolo de transferência de dados de maneira confiável, em que nós vamos assumir que o canal subjacente, né, que o canal que vem na camada de baixo, ele é perfeitamente confiável, sem bits de erro e sem perda de pacotes. Então, né, vamos construir as duas máquinas aí, que vão ser, né, bastante simples. Elas vão ter ambas apenas um estado e uma transição. Tá? Então, no caso do emissor, ele vai ficar esperando chamadas da camada de cima. Quando a camada de cima manda alguma coisa, né, ela aciona lá o RDT send para enviar dados, você aciona né, vai construir o pacote para enviar os dados. Então, basicamente, você vai chamar uma função make packet aqui, que vai pegar os dados que foram enviados e vai botar dentro de um pacote. Dentro de um pacote que vai colocar, né, formação de cabeçalho aí, de porta, algo do tipo, e vai enviar isto pela camada subjacente, usando o DTSend. Tá? Então é só isso que vai ser feito. Chegou dados, põe num pacote e envia. E sempre volta a esperar dados da camada de cima. Do lado do receptor, também é bem simples. Ele fica esperando chegar algo da camada de baixo. Quando chega algo da camada de baixo, ele aciona lá o RDT Receive, aonde ele vai extrair os dados desse pacote que ele recebeu
e vai entregar esses dados para a camada superior. Tá? Então, ele também fica num estado só, onde ele espera, quando chega alguma coisa, ele extrai, entrega e volta a esperar. Tá? Então, protocolo bem simples. Mas por que que é simples? Porque a gente está assumindo que a camada de baixo já é confiável, né? Não tem bits de erro, não tem perda de pacote. Então, está tranquilo. É bem fácil, né? Não é complexo fazer transferência de dados confiável, né? Fazer um protocolo para transferência de dados confiável, quando a camada de baixo já é confiável. Então, essa é a nossa versão 1.0. Então, vamos complicar um pouquinho agora, tá? No nosso RDT 2.0, nós vamos ter um canal com erros de bit. Isso significa que bits podem ser invertidos. Um 1 pode virar um 0 pode virar um 1. E como que a gente pode resolver, detectar esse tipo de erro, né? Bom, a soma de verificação, que a gente já viu que o TCP faz ou o DP faz, é uma técnica que pode ser usada nesse caso, né? Junto com o pacote, nós já enviamos ali uma soma de verificação que nós calculamos, e essa mesma soma é refeita do lado do receptor. E aí, se a soma não bater, nós sabemos que tem um erro. Então, isso já resolve parte do nosso problema. Agora, a questão é, uma vez que você achou um erro, como que você se recupera desse erro, né? Bom, vamos primeiro, antes de pensar computacionalmente, vamos pensar em como humanos se recuperam de erros durante conversas. Tá? Vamos supor que você está no telefone e está ditando alguma coisa para alguém escrever. A pessoa pode, periodicamente, né, falar um ok, tá? Estou entendendo. Ou ela pode, caso ela não entendeu alguma coisa, falar, né? Olha, você pode repetir a última frase? Eu não entendi. Né? Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer. A gente faz no dia a dia, né? Em conversas humanas, tá? Tanto pessoalmente quanto por telefone. Nós, caso não entendamos alguma coisa, nós perguntamos, pedimos para a pessoa para repetir, né? E quando é algo longo, né, que nós estamos recebendo, uma informação longa, nós tendemos ali a ficar, né, periodicamente dando um ok, né, para a pessoa do outro lado saber que nós ainda estamos ouvindo e anotando e recebendo aquela informação. Então, computacionalmente, nós podemos fazer algo similar a isso. Então, para a gente se recuperar dos erros, nós podemos usar reconhecimentos positivos, onde o receptor vai dizer explicitamente ao emissor que o pacote que ele recebeu está ok, e reconhecimentos negativos, em que o receptor vai dizer explicitamente para o emissor que o pacote teve algum tipo de erro. Tá? Então, o emissor, o que ele vai fazer? Né? Uma vez o ok, está tudo certo. Né? Se eu recebi ok, falo para o emissor, ó, tá ok, o emissor já vai entender que aquele dado chegou ok. Agora, e o não ok, né? O que acontece quando eu dou um reconhecimento negativo? Aí o emissor vai ter que retransmitir aquele pacote que não foi recebido corretamente da primeira vez, ou da segunda vez, enfim, ele vai retransmitir quantas vezes for necessário. Então, o que nós temos de novo agora no RDT 2.0, que não tinha no RDT 1.0? Temos a detecção de erro e temos o retorno, né, a mensagem de controle, o ACK ou NAK, do receptor para o emissor. Tá? Então, essas são as nossas novidades aqui. Então, vejam aqui como ficam as nossas máquinas de estado finito no RDT 2.0. Então, nós temos um estado inicial em que estamos esperando algo vir de cima, né, algo vir da camada superior. Quando vem algo, nós vamos novamente, né, receber esses dados, colocá-los dentro de um pacote com a soma de verificação, né, muito importante calcular a soma de verificação e colocar dentro desse pacote, e então vamos enviar para o receptor. Uma vez que isso foi enviado para o receptor, nós temos que esperar por uma confirmação, seja ela positiva ou negativa, né? Não podemos enviar mais dados enquanto estamos esperando aqui. E vamos, né, guardar por enquanto esse pacotinho aqui, né? Mandamos, mas deixamos ele guardado aí caso precise enviar de novo. Uma vez que recebemos uma confirmação do receptor, né? Recebemos aqui um pacote do receptor. E ele é um pacote
NAK, tá? Um pacote que está falando, olha, veio com erro, então o que nós vamos fazer? Vamos enviar novamente o mesmo pacote, né? O pacote que nós já tínhamos construído. E vamos continuar esperando uma confirmação desse pacote. Se ele vir com erro novamente, vamos enviar de novo. Quer dizer, vamos ficar nesse estado aqui reenviando enquanto estivermos recebendo uma confirmação negativa, uma confirmação de que o receptor não recebeu corretamente. Uma vez que nós recebemos uma confirmação e ela é positiva, é um ACK e não um NAK, aí sim nós voltamos para esse estado em que esperamos mais dados da camada de cima. Tá? E nesse caso, nessa transição, não é preciso fazer nada, né? É uma transição que não vai exigir nenhuma ação, simplesmente vai mudar de estado para o estado em que espera novamente algo da camada de cima. Do lado do receptor, nós vamos ter aqui a função que recebe dados e vamos checar se esses dados estão corrompidos. Então, criamos aqui uma funçãozinha corrupt que vai dizer se os dados estão batendo com a soma de verificação ou não. Tá? Então, se essa função corrupt retornar que sim, né, que os dados estão corrompidos, então nós vamos enviar um NAK. E vamos continuar no mesmo estado, esperando algo da camada de baixo. Agora, se recebemos algo da camada de estado e verificamos que não está corrompido, né, com a função, ou com a função corrupt, ou com uma outra função, né, que verifica que os dados não estão corrompidos, checa a soma de verificação. Então, se não está corrompido, vamos extrair esses dados, entregar para a camada superior e enviar um ACK. Tá? Então, continua o receptor tendo um estado só. A diferença é que, se o dado chega corrompido, ele manda o NAK e só. E não entrega nada para a camada de cima. Não vai entregar dado corrompido. Agora, se chegar algo que não está corrompido, ele extrai, entrega para a camada de cima e aí envia um ACK aqui para o emissor. Ok? Então, aqui temos um exemplo de uso do RTT 2.0, uma operação sem erros, em que o estado inicial do emissor é esperando pela chamada de cima e o estado inicial do receptor é esperando a chamada de baixo. Aí vamos supor que chega, então, um dado aqui da camada de cima. Vamos montar o pacotinho, colocar os dados dentro dele e fazer a soma de verificação. E vamos enviar esse pacote, então, para o receptor. Então, nesse momento, nós passamos para o estado de espera de um ACK ou NAK e o receptor vai receber aqui os dados e vai verificar que eles não estão corrompidos. Então, nesse caso, ele vai extrair os dados, entregar os dados para a camada superior e vai enviar um ACK para o emissor. Então, enviou um ACK para o emissor, no momento que esse ACK chega, ele volta, né? O emissor volta a esperar uma chamada de cima, volta para o estado inicial. Agora, e no caso do cenário de erro, né? O que acontece quando existe um erro que o RDT 2.0 precisa tratar? Então, novamente, os dois estão no estado inicial e chega um pacote da camada de cima. Monta-se um pacote com os dados e com a soma de verificação e envia-se o pacote, né, usando lá a camada subjacente. Nesse momento, passamos aqui no emissor para o estado que está esperando um ACK ou NAK. No receptor, o receptor recebe esse pacote que foi enviado e percebe que ele está corrompido. Então, ele envia um NAK. Ele, enviando um NAK, chega aqui para o emissor cai nesse caso aqui, né? Ele recebeu um pacote que diz que está corrompido o pacote, o último pacote que ele enviou. Então, qual que é a ação dele? A ação dele é enviar novamente o mesmo pacote. Envia novamente o mesmo pacote para o receptor. O receptor, vamos supor que agora ele recebeu de maneira correta, né? Não está corrompido.
Então, ele verifica que não está corrompido, ele vai então extrair esses dados e entregar esses dados para a camada de cima e enviar um ACK para o emissor. Enviando o ACK para o emissor recebe e volta então para o estado inicial. Infelizmente, o nosso RDT 2.0 tem uma falha fatal. Tá? Parece que está tudo bem até aqui, mas não está. O que vai acontecer se um ACK ou um NAK for corrompido? Tá, o emissor manda um pacote, está lá esperando a resposta do receptor, chega uma resposta, mas a resposta em si está corrompida. Então o emissor não sabe o que aconteceu do lado do receptor. Ele não pode simplesmente retransmitir esse pacote que ele não sabe se chegou ou não, porque vai que chegou tudo certo, né? Vai que essa mensagem corrompida era um ACK. Se ele enviar de novo o mesmo dado, vai ter uma duplicata. O receptor vai ter recebido duas vezes o mesmo dado. E aí, né, é um problema. Ele vai entregar duas vezes o mesmo dado para a camada de aplicação e isso pode, né? Dependendo da aplicação, isso pode causar sérios problemas. Então, como que nós podemos manipular essas duplicatas, né? Nós podemos retransmitir o pacote atual se o ACK ou NAK for corrompido, desde que o emissor adicione um número de sequência. Ele põe um número no pacote, e aí o receptor, se ele perceber que o número do pacote é igual a um pacote que ele já recebeu, ele simplesmente descarta esse novo pacote. Tá? Ele não entrega esse pacote duplicado. Então aí a gente consegue resolver esse problema aí. Então é um protocolo que vai ficar do tipo pare e espere. O emissor envia um pacote e então espera pela resposta do receptor. Então vejam aqui como que fica o emissor nesse caso em que nós temos que manipular ACKs e NAKs corrompidos. Então vamos chamar isso aqui de RDT 2.1. Já ficou um pouquinho mais complicado. Agora nós precisamos de 4 estados. Por que 4 estados? Vamos esperar aqui algo da camada de cima e vamos enviar o pacote, né, montar o pacote e colocar nele o número 0, o número de sequência 0, e vamos enviar esse pacote. E aí vamos ficar esperando um ACK ou NAK do 0, do pacote 0 que a gente enviou. Se a gente receber uma confirmação e ela estiver corrompida ou ela for um NAK, nós vamos enviar o pacote de novo. Então, note que a gente vai enviar de novo. Se a gente receber uma confirmação negativa, né? O receptor fala, olha, chegou corrompido. Então, a gente envia de novo. Agora, se chegar uma confirmação e a própria confirmação está corrompida, a gente vai enviar de novo de qualquer forma. Se nós recebermos uma confirmação que não está corrompida e é um ACK, aí nós vamos vir para esse estado aqui. E é um estado análogo a esse, mas a diferença é que agora nós vamos enviar um pacote com o número 1 em vez de 0. Então, se chega a mais dados, nós vamos enviar esses dados com o número 1 e os dados e a soma. E aí vamos ficar novamente esperando uma confirmação. Uma confirmação que pode estar corrompida. Nesse caso, vamos enviar o pacote de novo. Ou pode ser uma confirmação que o pacote que chegou lá chegou corrompido. Então, nesse caso, também vamos enviar de novo. Então, tanto em um caso quanto o outro, enviamos novamente. E se chegar uma confirmação e essa confirmação não está corrompida e ela é um ACK, então nesse caso nós vamos voltar para o estado 0. Então, cada pacote que é enviado, eu envio um com 0 e um com 1. Um com 0 e um com 1. Tá? E dessa forma, se acontecer de chegar um ACK NAK corrompido, eu envio de novo o mesmo pacote. Se ele realmente, se o pacote corrompido era um NAK, ok, então já fiz o serviço de enviar de novo. Agora, se o pacote corrompido era um ACK, eu vou enviar de novo o mesmo pacote. Mas como ele está com um número, chegando no receptor, o receptor pode simplesmente descartar um pacote que tem um número repetido. E agora vamos ver como fica o receptor do nosso RDT 2.1. Ele também vai manipular ACKs e NAKs corrompidos. Então ele passa a ter 2 estados em vez de apenas um. No estado inicial, ele vai esperar um pacote que venha com o número 0,
como número de sequência. E aí ele vai fazer o quê, né? Se acontecer dele estar aqui no 0 e ele receber um pacote que está corrompido, ele vai criar um NAK e vai enviar esse NAK para o emissor. Tá? E vai continuar esperando o 0. Tá? Então, sempre que ele recebe um pacote que está corrompido, ele não vai mudar de estado, não vai entregar nada para a camada de cima, vai só enviar um NAK para o emissor. Pode acontecer também de ele receber um pacote repetido. Quer dizer, ele estava esperando um pacote 0 e ele recebe um pacote 1. Por quê? Porque aconteceu que o último ACK dele não chegou ao destino corretamente, foi corrompido, e o emissor mandou de novo um pacote repetido para ele. Então, nesse caso, ele verifica que ele recebeu um pacote, não está corrompido, mas o número de sequência não é o 0 que ele estava esperando. Então, nesse caso, da mesma forma, ele monta um pacote ACK e envia para o emissor. Por que um pacote ACK? Porque, né, se o emissor não tinha entendido o ACK da outra vez, né, quem sabe agora ele vai entender o ACK. Né? Não adianta ele mandar um NAK aqui, porque daí o emissor vai ficar mandando de novo, né? Muitas e muitas vezes. Então, ele está confirmando novamente que ele já recebeu esse pacote. É um ACK, então, que ele precisa mandar aqui. Tá? Quando que ele sai do estado de espera de 0? Quando ele recebe um pacote que não está corrompido e tem realmente o número de sequência 0. É um pacote novo. Então, é um pacote novo, não está corrompido? Então, extrai esse pacote, entrega esse pacote para a camada superior e manda um ACK para o emissor. Tá? Monta um pacotinho ACK, manda para o emissor. Quando ele está no estado 1, as condições são análogas às do estado 0. Né? Se ele recebe um pacote corrompido, ele manda um NAK. Se ele recebe um pacote que não está corrompido, mas o número de sequência é 0, ele está esperando 1. Recebe 0, então é sinal de que o emissor mandou de novo um pacote que ele já tinha. Então, nesse caso, manda-se um ACK. Quando que ele sai do estado 1? Quando ele recebe um pacote, o pacote não está corrompido e tem o número de sequência 1, que é o que ele espera, ou seja, é um pacote novo. Então, nesse caso, ele extrai os dados, entrega os dados para a camada superior, monta um pacotinho de ACK e envia para o emissor. Então, vamos discutir um pouco o RDT 2.1. Do lado do emissor, nós temos então números de sequência que foram adicionados aos pacotes. E aí, assim, são só dois números, 0 e 1, né? Isso é suficiente? E por quê? Tá? Nesse caso é suficiente, sim, porque nós vamos enviar sempre o pacote 0, esperar a resposta, e enviamos o 1, esperamos a resposta. Aí podemos enviar novamente um pacote 0. Não tem necessidade de eu usar, né, numeração sequencial infinita aí, porque uma vez que está confirmado que eu recebi o pacote 0, eu parti para o pacote 1. Confirmou o pacote 1, voltei para o 0, né? Aquele outro 0, o receptor já sabe que ele recebeu, não tem mais perigo dele achar que vai ser igual, que vai ser o mesmo, tá? Então, uma vez que eu alterne entre zeros e uns, está tudo bem, nesse caso, tá? Preciso checar se o ACK ou NAK recebido está corrompido e temos o dobro de estados, né? Então, agora, por que tem o dobro de estado? Porque eu preciso lembrar se o pacote esperado, se ele devia ter o número de sequência 0 ou 1. O receptor ele precisa checar se o pacote recebido está duplicado e o estado indica, né, se 0 ou 1 é o número de sequência do pacote esperado. Tá? Por isso que ele tem o dobro de estados também. Então, uma nota é que o receptor não tem como saber se o último ACK-NAK foi recebido ok pelo emissor. Né? Então, ele assume que se ele receber um pacote repetido é porque, né, o emissor não tinha recebido o ACK corretamente anteriormente. Tá? E se ele mandou NAK e o NAK está corrompido, não tem problema, porque a ação padrão lá do emissor vai ser enviar novamente o mesmo pacote se o pacote de confirmação veio corrompido. Tá? Então, até aqui está tudo ok com o nosso RDT 2.1. Apesar de estar tudo ok com o nosso RDT 2.1, nós podemos deixar ele um pouco mais simples, né, com um tipo de confirmação, com um único tipo de confirmação, um protocolo sem NAK. Tá?
Isso é possível? Como que eu vou informar, então, que eu não recebi um determinado pacote corretamente? Na verdade, você pode fazer isso apenas acrescentando no ACK o número do último pacote que você recebeu ok. Tá? Então, em vez de enviar um NAK1, eu vou enviar um ACK0. Quer dizer, eu vou falar para o emissor, olha, o último pacote que eu recebi ok de você foi o 0. E se eu fosse enviar um NAK0, em vez disso eu mando um ACK1. Eu vou dizer para ele, olha, o último pacote que eu recebi ok foi o 1. E aí eu não preciso ter a confirmação negativa, eu só vou ter confirmações positivas. Tá? Então, em vez de NAK, o destinatário envia ACK para o último pacote que foi recebido ok. E o receptor, então, precisa incluir explicitamente o número de sequência do pacote que ele está reconhecendo com ACK. Um ACK duplicado no emissor vai resultar, então, na mesma ação que um NAK. Ele vai retransmitir o pacote atual. Então, aqui temos só um pedacinho aqui da máquina de estados do emissor, né, que continua igual, já era, né? Você está esperando algo da camada, esperando uma chamada de cima, né, para colocar um pacote com código 0. Você monta esse pacote com código 0, envia, mas tem uma diferença aqui, né, que se você recebe um pacote e ele está corrompido, né, um pacote de confirmação, ele está corrompido, ou ele é um ACK do pacote 1, eu estou esperando um ACK de 0 aqui, né? Mas chega um ACK de 1, então nesse caso eu vou mandar de novo o pacote 0, porque é sinal de que o pacote 0 não foi recebido direito lá pelo receptor. Se ele mandou um ACK de 1, ele está falando, ó, recebi por último, o último que eu recebi ok foi o 1. Então é sinal que o 0 ele não recebeu, né? Eu vou mandar de novo o pacote 0. Então essa é a diferença aqui. Quando que ele sai do estado esperando ACK de 0? Quando ele recebe uma confirmação que não está corrompida e é um ACK de 0. Tá? Não tem a máquina inteira, porque no caso do 1 aqui é a mesma coisa, né? Se ele receber, está esperando 1, ele recebe um ACK de 0, ele vai enviar de novo o pacote 1. E quando ele recebe um ACK de 1, ele vem para esse estado aqui. No caso do receptor, também um fragmento aqui. O que acontece, né? Se ele está esperando um pacote 0 que vem de baixo, ele recebe algo que tem a sequência 1, ele vai confirmar que o 0 ele já recebeu. Né? Então, um pacote repetido ele age da mesma forma que um pacote, né, que antes, né, da mesma forma que estava antes. Né? Se ele recebeu lá um pacote com código 0, ele está esperando o código 1, então ele vai só confirmar que o 0 ele já recebeu. Quando que ele muda de estado? Quando ele recebe um novo pacote que é o número que ele espera. Aí, nesse caso, ele extrai, entrega e manda o ACK. Então, se ele está esperando um e vem um que é 1, aí beleza, ele extrai, entrega e manda um ACK de 1. Quando não vem o que ele espera, né, ele vai mandar o ACK daquilo que ele está recebendo, para o emissor ficar sabendo que ele já recebeu. Até agora, nós trabalhamos apenas com a hipótese de que um pacote poderia chegar com erros de bits invertidos e tudo mais. Mas nós não consideramos a hipótese do pacote simplesmente se perder, né? Do pacote não chegar. Então agora temos uma nova hipótese. Vamos considerar que o nosso canal subjacente ele também pode perder pacotes. Tanto pacote de dados quanto pacotes ACKs. Então assim, a soma de verificação, o número de sequências, os ACKs, as retransmissões, tudo que a gente viu até agora vai ajudar. Mas não vai ser o suficiente. Precisamos de mais um recurso aí para poder lidar com o pacote perdido. Então a abordagem é o seguinte: o emissor ele vai ter que esperar, porque assim, qual que é o problema que pode acontecer, né? Você envia um pacote, esse pacote é perdido, a confirmação nunca vai chegar, né? Você vai ficar lá para sempre esperando o receptor enviar uma confirmação, seja ela positiva ou negativa, e essa confirmação nunca vai vir. E o receptor não sabe disso, porque ele está esperando chegar um novo pacote, ele não sabe que tem um novo pacote. Então ele também vai ficar esperando indefinidamente. Então, temos um problema aí. Outro problema é a perda da confirmação. Você envia um pacote,
O pacote chegou ao receptor, o receptor confirmou a recepção, seja um ACK ou seja um NAK, mas essa confirmação nunca chega para o emissor. Isso quer dizer o quê? Que o emissor nunca vai também enviar mais pacotes. Pode ter mais pacotes para enviar da camada de aplicação, mas ele não vai fazer isso porque ele está esperando uma resposta do emissor, seja um ACK ou NAK. Então precisamos lidar com isso de alguma forma. Uma abordagem que a gente pode usar para isso é esperar um tempo razoável pelo ACK, e se esse ACK não chegar, você retransmite. Você assume que foi perdido e retransmite. Então, se nenhum ACK chegar, nem seja o ACK do pacote atual, do pacote anterior, se ele não chega, você envia novamente o mesmo pacote. Se o pacote estava só atrasado, né, de repente você mandou um pacote 0 lá, não veio a confirmação, não chegou em tempo a confirmação, e aí você mandou de novo o mesmo pacote. Isso quer dizer que você logo depois vai receber um ACK de 0 daquele pacote primeiro e vai receber de novo da duplicata. Mas tá tudo bem, né? Não tem problema, porque o receptor ele já sabe que é o mesmo pacote, que é uma duplicata, por causa do número. Ele vai descartar, vai confirmar de novo e não vai causar nenhum problema maior aí na transferência. Tá? Então, retransmissão duplicada, o número de sequência já cuida disso. E o receptor ele precisa especificar então o número de sequência do pacote que está sendo reconhecido com a CK. Isso ele já fazia. E agora ele vai ter o emissor vai ter que ter um contador regressivo então para poder saber qual que é o momento de assumir que o pacote foi perdido. Tá? Nem sempre isso vai ter realmente acontecido, mas ele vai esperar um tempo razoável e aí nesse caso ele envia novamente. Então, o nosso RDT 3.0 fica assim: 4 estados ainda, esperando inicialmente por uma chamada de cima com dados, onde vai ser criado o pacote com o número 0. Então, aqui tem a criação, né? Recebendo dados da camada de cima, é criado um pacote com o número 0, com os dados e com a soma de verificação. Aí esse pacote é enviado para o receptor e se inicia um timer, né? Então, isso aqui é a novidade. Começa um timer aqui e aí a gente vem esperar pelo ACK de 0. O que pode acontecer? Pode acontecer de chegar uma resposta dizendo que o pacote está corrompido. Ou pode chegar um ACK de 1, a gente está esperando ACK de 0. Então, ACK de 1 seria recebi o último pacote, mas é o penúltimo pacote, mas não esse último, né? Então, nesse caso, eu não faço nada. Não faço nada é estranho, né? Mas é porque se eu não fizer nada, o próprio timer, a hora que ele expirar, vai dar conta de fazer o reenvio. Então, se acontecer um evento de timeout, ele vai enviar novamente o mesmo pacote e vai iniciar o timer mais uma vez. Então, isso resolve o problema dos pacotes perdidos, né? Porque se um pacote é enviado e é perdido, o timer vai expirar e esse pacote vai ser enviado novamente. E vai ser enviado quantas vezes for necessário até que venha uma confirmação, que é essa transição aqui, né? Onde nós temos a recepção de um pacote de confirmação que não está corrompido e que é um ACK de 0, né? Que é o que a gente estava esperando. Então, nesse caso, eu paro o timer e eu posso vir aqui para esse estado onde eu vou esperar algo de cima para enviar com o pacote número 1. E aí aqui é tudo igual, né? Se nesse tempo eu receber uma nova confirmação, eu ignoro também, né? Porque vai ser uma confirmação de algum pacote repetido. Pode acontecer, né? Eu envio, aí o timer expira, eu envio de novo. Mas pode ser que que o pacote estava só atrasado, ele não estava perdido. Então aí vão vir dois ACK de 0. Quando chega o primeiro, ok. Mas quando chega o segundo, eu também não preciso tratá-lo, porque eu não estava esperando mais nenhuma confirmação mesmo. Então, com certeza é uma confirmação duplicada, uma confirmação de um pacote que eu já tinha identificado como tendo sido recebido. Por isso que tem esses eventos aqui. E aqui é análogo ao de cima, né? Você recebe dados, monta o pacote com dados de checksum,
envia o pacote e inicia o timer. E aí você espera um ACK de 1. Caso você receba uma confirmação corrompida ou que seja um ACK de 0, né, que não é o que você está esperando, você não precisa fazer nada. Quando o timer expira, ele envia o pacote novamente e começa um novo timer. Se ele recebe a confirmação esperada, que é um ACK de 1, ela não está corrompida, é um ACK de 1, você para o timer e volta aqui para esse estado 0. Então, esse é a máquina de estados do nosso RDT 3.0. E aqui nós vemos alguns casos de uso aí do RDT 3.0, tá? Então vemos como que ele funciona em ação. Numa operação sem perda, ele envia o pacote 0, recebe a CK de 0. Envia pacote 1, recebe a CK de 1. Envia pacote 0, envia a CK de 0. Recebe a CK de 0. E assim por diante, tá? Então essa é uma operação em que não há erros. Já numa operação em que ocorre um pacote perdido, nós temos envio do pacote 0 a CK de 0. Envia do pacote 1 e tem uma perda. O pacote 1 foi perdido. Então isso quer dizer que o ACK de 1 não vai chegar. Quando o timer expira, ele reenvia o pacote 1. E aí, supondo que dessa vez chegou, vem um ACK de 1 e continua normalmente. Pacote 0, ACK de 0. Então, cenário de operação sem perda e cenário de operação com um pacote perdido. Aqui temos um terceiro cenário, que é o cenário do ACK perdido. Então, o remetente envia o pacote 0, o destinatário recebe o pacote 0 e envia CK de 0. Remetente envia o pacote 1 e acontece uma perda aqui, né? O destinatário recebe o pacote 1, mas na hora que ele envia o ACK1, esse ACK de 1 é perdido. Então, o que vai acontecer? Vai esgotar o temporizador do pacote 1 aqui do remetente e ele vai enviar o pacote 1 de novo. Ele envia o pacote 1 de novo, o destinatário vai ver que é uma duplicata, né? Porque ele já recebeu o pacote 1, então ele joga fora essa duplicata e envia um ACK de 1 de novo. Esse ACK de 1 vai ser recebido pelo remetente e aí continua normalmente. Pacote 0, ACK de 0 e assim por diante. Então, está resolvido também o problema do ACK perdido. E por último, né, temos o caso em que a temporização é prematura. Esperamos um tempo para receber o ACK e, caso não recebesse, enviar novamente, mas esse tempo acabou sendo muito curto. Então, o que acontece? Ele enviou o pacote 0, recebeu o ACK de 0. Enviou o pacote 1 e não, o ACK de 1 foi enviado pelo destinatário, mas o temporizador expirou antes do ACK de 1 chegar. Então, nesse caso, o pacote 1 foi enviado novamente. O destinatário vai receber o pacote 1 pela segunda vez, ele vê que é uma duplicata, então ele envia um ACK de 1 de novo. Então, vão chegar dois ACK de 1 aqui. Quando chega o primeiro ACK de 1, ele, né, identifica que o pacote 1 foi recebido e manda o pacote 0. E o que vai acontecer? Vai chegar um ACK de 1 atrasado aqui, mas como esse ACK de 1 já foi recebido, né, ele vai ignorar, não vai fazer nada. E depois vem um ACK de 0, né, que é o pacote 0 aqui que vai ser recebido. E em seguida vai continuar normalmente também. Pacote 1, ACK de 1 e assim por diante. Então, nesse caso, o nosso RDT 3.0 resolve todas as situações, né? Tanto do ACK perdido, temporização prematura e as duas situações que nós já vimos no slide anterior. Então vamos falar um pouco sobre o desempenho do RDT 3.0. RDT 3.0 é um protocolo que, do ponto de vista de funcionamento, ele é correto. Ele fornece transferência de dados de maneira confiável. Ele cuida de retransmissões, ele cuida de retransmitir pacote corrompido, pacote perdido. Então, para uma camada que está fazendo uso do RDT 3.0,
ele é um protocolo confiável. Porém, o desempenho dele é muito ruim. Tá? Por quê? Porque ele é um protocolo que ele envia um pacote e espera por uma resposta. Envia um pacote e espera por uma resposta. Ele não envia o próximo pacote enquanto ele ainda não recebeu a resposta do pacote anterior. Então, por conta disso, se o atraso de propagação for maior do que a de transmissão, ele passa mais tempo esperando uma resposta do que efetivamente transmitindo pacotes. Imagina um enlace de 1 gigabit por segundo, bastante comum hoje, a gente usa em internet e tudo mais, e um atraso de propagação de 15 milissegundos. E, como vocês viram aí nos testes que vocês fizeram de rotas e tudo mais, 15 milissegundos é um tempo bastante baixo até, né? É um tempo que a gente obtém quando você está pingando ali os primeiros saltos de uma rota nacional ou mesmo internacional, né? Então, é um atraso de propagação que a gente encontra comumente na internet. Se você enviar um pacote de 8.000 bits por esse enlace, você tem um tempo de transmissão de 8.000, né? L dividido por R, a gente já viu isso. 8.000 bits dividido por 10 a nona bits por segundo. Isso te dá 8 microsegundos de tempo de transmissão. Então, transmite bem rápido. Agora, 15 milissegundos de propagação, isso significa que o tempo de ida e volta vai ser o dobro disso, né? 30 milissegundos. O RTT, o tempo de um pacote ir e voltar a confirmação dele. Então, você vai calcular a taxa de utilização desse enlace, que vai ser o quê? A taxa de transmissão, L dividido por R, dividido pelo RTT mais L dividido por R. Nesse caso é 0,08 dividido por 30,008. Isso vai dar 0,0027. O que isso quer dizer? Que você vai estar enviando um pacote de 1 KB para cada 30 milissegundos. Isso dá, né, 270 kbps de vazão num enlace que tem 1 GB. Né? Imagina, você compra um enlace de 1 GB e só consegue usar 270 kbps por segundo. Né? Não é nem mega, é kbps por segundo. Então, isso é muito ruim. Né? E o que acontece, então, é que esse é um protocolo que acaba limitando bastante o uso dos recursos físicos. A camada física tem potencial para 1 gigabit por segundo, mas a sobrecarga aí que os seus protocolos acabam colocando impede que você atinja, você não consiga chegar nem perto desse 1 GB. Então, é por isso que protocolos dessa forma, né, apesar de funcionamento corretos, eles não vão ser usados na prática. Na prática, a gente vai usar algo que a gente chama de pipeline, tá? Como a gente vai ver a seguir. Então, ilustrando graficamente esse problema do pare e espere do RDT 3.0, aqui você vê que o emissor no tempo zero transmitiu o primeiro bit do pacote e no tempo L dividido por R ele transmitiu o último bit do pacote. E esse pacote é transmitido então inteiro aqui para o receptor. Quando ele recebe o último bit do pacote, ele envia um ACK. O tempo para esse ACK, desde que você enviou o último bit até você receber o ACK, é o tempo de RTT, o tempo de ida e volta. E só então você começa a enviar o próximo pacote. Então você vê, passa um tempinho enviando o pacote e um tempão esperando a resposta. Tempinho e tempão. Tá? Então, com isso, faz com que o RDT 3.0, apesar de funcional, né, ele não é eficiente. Uma solução para esse problema do pare e espere é usar um pipeline, de modo que o emissor possa ter vários pacotes no ar ainda não reconhecidos. Então, em vez de ele enviar um único pacote e ficar esperando a resposta, ele pode enviar uma série de pacotes e ir recebendo a resposta deles ao longo do tempo. Então, em um determinado instante de tempo, o emissor pode estar com vários pacotes pendentes de confirmação de recebimento. Para a gente poder fazer isso, nós precisamos aumentar o intervalo de sequência, tá? O intervalo de números de sequência. Então, não podemos usar só 0 e 1, vamos usar uma sequência maior, uma sequência que vai corresponder, que vai ser proporcional à quantidade de pacotes que podem estar no ar. E vamos ter que ter um buffer no emissor
e ou no receptor, né? Então, por que isso, né? Você envia vários pacotes. Todo pacote que ainda não está confirmado, você não pode apagar, né? Você tem que guardar porque eventualmente você vai precisar retransmitir, caso ele não seja confirmado o recebimento. Então, nesse caso, você precisa guardar uma cópia desses pacotes no buffer até que ele esteja realmente confirmado. O receptor também pode eventualmente precisar de um buffer maior, porque se ele recebe pacotes fora de ordem, ele vai ter que guardar ali os pacotes recebidos em avanço, tá? Que ele recebeu antes, até que chegue aquele pacote que preencha a lacuna que estava faltando ali. Tá? Não necessariamente ele precisa ter um buffer, porque ele pode descartar pacotes que chegam fora de ordem e esperar eles virem novamente. Mas essa não é a opção normalmente mais eficiente, né? Então, idealmente você tem que ter um buffer no receptor também. E existem basicamente duas formas de tratar pipelines. Uma que se chama Go Back N ou Vault N e outra que se chama Selective Repeat ou repetição seletiva em português. Tá? Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas formas de tratar do pipeline. Então, aqui temos um exemplo de uso de pipeline, né? Vamos supor que você envia um pacote, né? Iniciando aqui no t igual a 0 e termina aqui no tempo igual a L dividido por R. Logo em sequência, você já manda mais um pacote, mais um outro pacote. Tá? Envia 3 pacotes, nesse caso um pipeline de 3 pacotes. Né? Você envia 3 pacotes de uma vez só. Quando chega a confirmação do primeiro pacote, o receptor envia um ACK. Quando chega do segundo, envia um ACK. Quando chega do terceiro, envia um ACK. Cada ACK que chega, ele manda mais um pacote. Né? Então, confirmou o primeiro, ele vai mandar o quarto. Confirmou o segundo, ele vai mandar o quinto. Confirmou o sexto. Confirmou o terceiro, ele vai mandar o sexto. Então, nesse caso, né, você está aproveitando. Ainda tem um tempo de espera, porque encheu o pipeline antes da resposta aqui do primeiro pacote. Né? Então, ainda não é uma situação ideal, mas já melhorou com relação ao nosso exemplo anterior, né? Você agora tem uma utilização de 3 vezes L dividido por R, dividido pelo RDT mais L dividido por R. Isso vai dar 0024 dividido por 30.008, que vai dar 0.0081. Né? Então já aumentou aí 3 vezes a taxa de utilização do link. Então, naquele link gigabit, você já pode usar agora 810 kbps. Já ainda não é o ideal, né? Tá bem longe disso, claro, mas, né, já é muito melhor do que antes. Já é 3 vezes, né? Já ficou 3 vezes mais rápido, 2 vezes mais rápido, né? Multiplicou por 3 a quantidade de pacotes que pode ficar no ar ao mesmo tempo. Então aqui temos o caso do Go Back N, em que você tem um número de sequência de kbits no cabeçalho do pacote e você permite uma janela de até n pacotes consecutivos sem reconhecimento. Tá? Então, aqui esse desenho significa o seguinte: esses pacotes que estão em verde são pacotes que já foram enviados e já foram reconhecidos. Então, eles não precisam mais ser guardados em buffer. Isso aqui já acabamos definitivamente com eles. Os pacotes que estão em amarelo são aqueles que foram enviados, mas que ainda não foram reconhecidos. Então, esses a gente precisa guardar eles ainda em buffer para o caso de precisar enviar novamente. E eles fazem parte aqui do tamanho dessa janela, que é o máximo que a gente pode usar, né? O máximo de segmentos no ar, vamos dizer assim, né? Então, quais são os que estão no ar? São esses que ainda não foram reconhecidos. Aqui em azul nós temos segmentos que não que são usáveis, mas que ainda não foram enviados, tá? Então aqui são espaços que a gente tem para poder enviar novos pacotes até o limite do tamanho dessa janela. Então esse é o máximo que a gente pode ter no ar. E isso aqui é não usável, quer dizer, se a gente chegar a encher, ficar tudo amarelo aqui, a gente não pode avançar para cá. Por quê? Porque a gente não pode ter mais segmentos no ar do que o tamanho dessa janela aqui.
quando a gente recebe um ACK, vamos supor, recebi o ACK desse aqui, então ele passa a ser verde e aí essa janela desloca. Ela vem e ela vai passar a compreender esse espaço aqui. Então, cada vez que você recebe algo aqui, alguma confirmação, como a confirmação ela é cumulativa, se eu recebo uma confirmação desse pacote, por exemplo, significa que todo mundo daqui para trás está confirmado. E eu posso pegar essa janela e deslizar ela até aqui, tá? Então, esse é o limite, tá? O limite é o tamanho da janela. E a janela só desloca quando você recebe confirmação de que aquele pacote foi recebido. Então, o ACK ele é cumulativo, né? Então, quando você recebe um ACK de alguma coisa, significa que todo mundo até aquele número de sequência já está confirmado, já foi recebido. Pode acontecer dele receber ACKs duplicados por conta de alguma lacuna. O temporizador é para o pacote mais velho que está no ar, então no caso, o temporizador, nesse caso aqui, vai ser para esse pacote, tá? Os outros, você não precisa disparar novos temporizadores para eles, porque você tem já um temporizador para o primeiro, para o mais velho. E quando ocorre um timeout, né, quando o timer expira, você precisa retransmitir o pacote N e todos os pacotes com número de sequência que são maiores do que N. Tá? Então, se deu o timeout desse cara aqui, você vai retransmitir ele e todo mundo que está na frente dele também. Ok? Então, esse é o Go Back N. É uma das estratégias para lidar com pipeline. Aqui temos o Go Back N em ação, supondo uma janela de emissor de tamanho 4. Então, o emissor tem essa janela aqui, né, para usar. Envia pacote 0, envia pacote 1, pacote 2. Receptor recebe pacote 0, envia CK de 0. Recebe pacote 1, envia CK de 1. Pacote 2 teve uma perda. Pacote 3, o receptor quando recebe, ele vai, no caso, descartar e reenviar o ACK de 1. Por quê? Porque ele não recebeu ainda o 2, né? Então, ele não pode dar um ACK de 3 aqui, que ele estaria confirmando o 2 que ele não recebeu. Então, nesse caso, ele descarta o 3, ele está optando pelo descarte, né? E ele reenvia o ACK de 1. O emissor, conforme ele vai recebendo os ACKs, ele vai deslocando a janela. Então, recebeu o ACK de 0, ele pode deslocar, que agora ele já pode usar o número 4. Deslocou aqui a janela, recebeu de 1, desloca a janela, já pode usar o 5. Então, ele manda o 4, manda o 5. Aí, o receptor, como ele ainda está faltando 2, conforme ele recebe o 4 e o 5, ele descarta também e reenvia o ACK de 1. Aí, em determinado momento, deu o timeout do pacote 2, que era o mais velho. Então, nesse caso, o emissor vai enviar novamente o 2, o 3, o 4 e o 5, que são, né, todos os que estavam no ar. E aí, agora sim, o receptor recebe o 2, o 3, o 4 e o 5 e vai enviando, né, CK de 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, esse é um exemplo do Go Back N funcionando aí, incluindo uma perda de pacotes. Lembrando, né, ACKs sempre cumulativos, então nunca se confirma um pacote depois daquele que está na lacuna, né? Você tem que sempre confirmar no máximo até aquela lacuna que está para ser preenchida. Nesse caso, ele está optando então pelo descarte dos pacotes que chegam fora de ordem. Então vamos falar agora da repetição seletiva, que é uma outra estratégia para lidar com pipeline. Nesse caso, o receptor ele vai reconhecer individualmente todos os pacotes que ele recebe corretamente e ele pode então usar o buffer, se for necessário, para que ele possa enviar tudo em ordem para a camada superior. Então, se ele recebe pacotes fora de ordem, ele mantém ali em buffer até preencher a lacuna. O emissor só vai reenviar pacotes para os quais o ACK não foi recebido. Tá? Então, nesse caso, o temporizador é individual, tem um temporizador para cada pacote. A janela do emissor vai ter N número de sequências consecutivos e também vai limitar o número de sequências de pacotes enviados sem ACK. Então, você não pode
deixar também mais do que N pacotes no ar. Então aqui vamos ver como ficam as janelas do emissor e do receptor da repetição seletiva. Então, nesse caso, né, temos aqui a janela. O que está em amarelo é o que foi enviado, mas ainda não teve confirmação. O que está em verde é o que foi enviado e já teve confirmação. E o que está em azul são números de sequência que estão livres que ainda podem ser usados. Tá? Então, a janela ela só desloca, né, quando está tudo verde aqui, né? Ela desloca até o próximo amarelo. Então, no momento em que esses dois aqui forem confirmados, ficarem verdes, ela vai deslocar, por exemplo, para cá. E aí você vai liberar esses aqui para serem enviados também. A diferença aqui, né, com relação ao Go Back N, é que agora você pode ter segmentos pendentes e segmentos já recebidos intercalados aqui, né? Como a ACK individual, então dá para o receptor confirmar esse cara e esse cara sem confirmar esse e esse, por exemplo, que ainda não foram recebidos, tá? Então, isso é o lado do emissor. Do lado do receptor, ele pode estar com uma visão diferente, inclusive, porque aqui temos em cinza o que ele está esperando, mas ainda não recebeu, por exemplo, esse amarelo, né, ele já foi enviado, mas não foi confirmado. O receptor está esperando também por ele, tá? Não foi recebido ainda. Esses que estão aqui em rosa são os que chegaram fora de ordem, né? Então, esse aqui não chegou ainda, mas esses dois já chegaram. Então, esses dois estão em buffer, esperando os que estão na lacuna aqui serem preenchidos para poder ser entregue para o receptor. Aqui é o que já foi entregue, né? Já foi aceito, já não, não tem mais o que fazer a respeito disso, né? Ele já recebeu, já entregou. E aqui são a janela, né? O que está aberto na janela. Ele pode ainda receber esses aqui que estão dentro da janela. Por que, que a janela é diferente, né? Por que, que aqui tem dois aguardando confirmação e eles não estão aqui como recebidos? Porque do ponto de vista, né, do receptor, ele já confirmou esses dois. É a confirmação que ainda não chegou aqui ou eventualmente foi perdida, corrompida, tá? Mas não tem problema, porque, né, o que vai acontecer é que se expirar o timer, ele vai mandar de novo. E aí, nesse caso, o receptor recebendo esse pacote que já está fora da janela, ele simplesmente vai dar uma ACK nele, falando, esse eu já recebi, aí o emissor consegue deslocar a janela. Então, né, a principal diferença aqui é que os ACKs são individuais, né, e isso muda um pouco a forma como a janela fica aqui, né, com lacunas de pacotes que ainda não foram confirmados, junto com pacotes que já foram confirmados. Da mesma forma no receptor, né? Você tem lacunas de pacotes que você ainda espera, junto com pacotes que já foram recebidos, mas estão fora de ordem. Então, esse é um exemplo aí das janelas de emissor e de receptor da repetição seletiva. Então, aqui temos um resumo das regrinhas da repetição seletiva. No caso do emissor, quando ele recebe dados de cima, se o próximo número de sequência está disponível na janela, ele envia o pacote. Caso contrário, né, é porque a janela já está cheia, ele não pode enviar. Se ocorre um timeout, ele vai reenviar o pacote N, né, o pacote que deu timeout, e vai reiniciar o temporizador desse pacote. Ele só precisa reenviar aquele que expirou, ele não precisa enviar todos os adiante, porque no caso a confirmação é individual, né? Se ele recebe um ACK de N que está dentro da janela, ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar esse pacote como recebido, e se esse pacote N era o menor pacote sem reconhecimento, aí ele vai deslocar a janela, né? Ele vai poder avançar a base da janela para o próximo número de sequência que ainda não teve ACK. Se não for, ele não precisa mexer na janela. No caso do receptor, se ele recebe um pacote N que está dentro da janela, né, entre a base e a base mais N-1, ele vai enviar um ACK de N, vai confirmar aquele pacote. Se esse pacote estiver fora de ordem, ele põe em buffer. E se ele estiver em ordem, ele já entrega e entrega também os que estavam, né, pendentes ali por estarem fora de ordem. E aí, nesse caso, ele vai avançar a janela para o próximo pacote que ainda não foi recebido. Se o pacote que ele recebeu está entre a base menos n e a base menos 1, quer dizer, ele está para trás da janela, né? Tem um espaço de uma janela para trás da janela.
da janela que ele já reconheceu. Como tem essa diferença da janela dele para a janela do emissor, como a gente viu, então pode acontecer ele estar recebendo um pacote que para ele já está entregue, mas que o emissor ainda não tinha recebido a confirmação. Talvez por a confirmação estar atrasada ou corrompida. Então, nesse caso, ele simplesmente confirma de novo. Tá? Ele nem precisa verificar nada, porque como é um pacote já entregue, né? Ele simplesmente confirma que é para o emissor poder atualizar lá a sua janela. E caso contrário, ele vai então ignorar. Tá? Se for algo fora dessas condições aí, ele não envia nada. Aqui temos então um exemplo da repetição seletiva em ação. Ele tem uma janela tamanho 4, envia o pacote 0, pacote 1, pacote 2, pacote 3. O pacote 2 teve uma perda, o receptor recebe o pacote 0, ele dá um ACK de 0, pacote 1, ACK de 1, o 2 ele não recebeu. O 3 ele pode dar um ACK, ele põe em buffer e manda o ACK de 3. Ele pode fazer isso porque o ACK aqui nesse caso não é cumulativo, né? Então, ele falando ACK de 3, ele está confirmando só o 3, não está confirmando todo mundo para trás do 3. Né? Então, ok ele fazer isso. No caso aqui, o emissor está esperando, ele recebe a CK de 0, ele manda o pacote 4, a CK de 1 ele manda o pacote 5, eventualmente vai dar o timeout do pacote 3, né? O pacote 2, que ficou perdido. E quando ele recebe a CK de 3, ele gravou a CK de 3, e pacote 2 deu timeout, ele enviou o pacote 2 de novo. Aí ele recebeu o ACK de 4, guardou, a ACK de 5, guardou, e depois que ele receber aqui o pacote 2, ele consegue, né, preencher aquela lacuna e poder deslocar a janela dele também. Então, quando a CK de 2 chega, ele preenche a lacuna e aí ele pode já deslocar a janela para cima do 4, do 5 também, né, do 3, do 4 e do 5 também. Ok? Agora vamos ver um dilema que ocorre aqui com a repetição seletiva por conta de emissor e receptor não estarem com suas janelas sincronizadas. Vamos supor que nós tenhamos os números de sequência 0, 1, 2 e 3. E a gente tem então o tamanho de janela 3. Então vamos supor que o emissor envia 0, 1, 2, né? Pacote 0, pacote 1, pacote 2. E o receptor está recebendo aqui, né? Ele recebeu 0, confirmou, recebeu 1, confirmou. Eventualmente aqui o pacote 3 foi perdido. O pacote 0 foi enviado. O próximo pacote 0 aqui, né, da sequência foi enviado. E até aqui tudo bem, né? Então o 3 foi perdido, então ele mantém o 3 na janela. Ele aceita o 0, aceita o 1, né? Até aqui sem problema. Agora o problema ocorre nesse caso aqui, ó. Você tem um pacote 0 enviado, 1 enviado, 2 enviado. Vamos supor que todas as confirmações foram perdidas. Tá? Quando dá um timeout, o emissor retransmite o pacote 0. Né? É esse pacote 0, é o mesmo, repetido. Mas, do ponto de vista do receptor, ele já confirmou 0, confirmou 1, confirmou 2. Ele está esperando agora o 3. E ele tem já na sua janela o 0 aqui, porque ele pode receber o próximo 0, não esse 0. Esse 0 aqui. Qual que é o problema? O emissor vai retransmitir o primeiro 0, porque a janela dele ainda está aqui, não está aqui na frente. Né? Então, esse 0 que ele vai enviar de novo é esse aqui, mas o emissor vai achar que é esse. Então, aqui temos um problema sério. Né? Problema de dados que vão ser duplicados aqui do lado do receptor e entregues para a aplicação de uma forma errada, né? De uma forma corrompida. Isso acontece porque o receptor não está vendo o lado do emissor, né? O comportamento do receptor é idêntico em ambos os casos. Aqui ele está deslocando, né, a janela dele, porque ele recebeu, ele confirmou, mas ele não sabe que o emissor não recebeu as confirmações porque elas foram perdidas. Tá? Então ele aceita os pacotes com número de sequência 0, como se tivesse correto isso. Então o receptor não vê a diferença nos dois cenários e os dados duplicados são aceitos como novos. E
existe uma forma de evitar isso, né? Você precisa de números de sequências, mais números de sequência. Não pode, no caso, como você tem uma janela de tamanho 3, você não pode usar número de sequência só até 4, tá? 0, 1, 2 e 3 só. Você precisa de mais. Então, qual que é a relação entre o maior número de sequência e o tamanho da janela que evita esse problema? Então, a resposta é que a janela ela tem que ser menor ou igual a metade do espaço de numeração sequencial, tá? Então, no caso, uma janela de tamanho 3, ela precisa pelo menos que a numeração vá até 6, né? Até tenha 6 números, né? No caso de 0 a 5, aí resolveria, tá? Então, imagina aqui que aqui fosse 4 e 5, então um 0 não estaria aqui dentro de 4 e 5, né? De 3, 4 e 5. Seria, ele descartaria e enviaria um novo ACK aqui para o emissor saber que aquele 0 já está recebido, tá? Então aí resolveria o problema. Então, né, isso é muito importante. Nunca você pode ter uma janela maior, né, do que essa metade do espaço do número de sequência. Ok? Então aqui temos a máquina de estados finitos do emissor do Go Back-N. Então inicialmente ele vai inicializar a base, né, o valor da base da janela, que é o 1, e o próximo número de sequência que vai ser usado para o próximo pacote que chegar, tá? Que também no caso vai ser 1. Toda vez que chega algum dado para ser transmitido, ele vai ver se o próximo número de sequência é menor que a base mais n, tá? Por que isso? Para ver se esse número de sequência que vai ser usado está dentro da janela. A janela ela começa na base e vai, né, até a base mais n, que é a quantidade máxima de segmentos que podem estar no ar. Então, se é permitido, então, se está, né, dentro da janela esse pacote que vai ser enviado, vai ser montado o próximo pacote usando o próximo número de sequência que está disponível, os dados e calcula lá a soma de verificação. E vai ser enviado, então, o pacote. Se o número de base for igual ao próximo número de sequência, isso significa que esse vai ser o primeiro pacote da janela, tá? Então não tem nada no ar ainda, então esse é o primeiro que vai para o ar. Então vamos iniciar um timer. E vamos incrementar o número de sequência, né, para o próximo pacote, aí já pegar o próximo número de sequência, ok? Esse else é com relação a esse if aqui. Então, o que vai acontecer? Esse else vai ser atingido caso isso aqui seja falso, né? Então, caso esse pacote a ser enviado, ele vai estar fora da janela, ele vai estar para frente da janela. Já tem muitos pacotes no ar, não tem espaço para mais um pacote no ar. Então, nesse caso, nós vamos recusar novos dados, não vamos aceitar montar um novo pacote, porque excederia o tamanho da janela. Ok? Caso ocorra um timeout, nós precisamos iniciar um novo timer e mandar de novo todos os pacotes que estavam no ar, tá? Então, desde o primeiro da janela até o último ali que tinha sido enviado, desde a base até o próximo número de sequência -1, tá? Isso no caso de timeout. Caso receba uma confirmação e essa confirmação não está corrompida, então vamos deslocar a base. Lembra que a confirmação é cumulativa, então a base passa a ser o número que foi recebido de confirmação mais 1. Então, se eu recebi lá, olha, todo mundo até o 5 já foi recebido, então minha base passa a ser o 6. Se a base é igual ao próximo número de sequência, significa que não tem mais nenhum segmento no ar. Então, nesse caso, vamos parar o timer. Caso contrário, vamos iniciar um novo timer agora pro primeiro segmento, né, que ainda está no ar. O primeiro da janela que ainda está no ar. E por fim, se eu recebo uma confirmação e ela está corrompida, eu simplesmente descarto ela, porque o timeout já vai dar conta disso, tá? Então essa é a máquina de estado estendida aí do emissor. Aqui temos então a máquina de estados finitos do receptor. Quando ele recebe um pacote, se esse pacote
não está corrompido e tem o número de sequência que ele está esperando, ele vai extrair esse pacote, né, extrair os dados do pacote e vai entregar para a camada superior. E vai então fazer um pacote de confirmação que tem o número esperado, né, e é um ACK, e a soma de verificação. E vai enviar então esse pacote de confirmação e vai incrementar o número de sequência, que é o próximo que ele espera. Caso o pacote que chegue não corresponda a essas, não, ele esteja corrompido ou tem um número de sequência fora do esperado, então ele vai enviar de novo o último pacote, que é esse do número esperado, né, do número esperado anterior. Tá? Então, ele está esperando o pacote 2. Recebeu o pacote 2, ele vai mandar uma confirmação de que o pacote 2 veio e passa a esperar o 3. Agora, se ele está esperando o 2 e chega algo corrompido ou chega algo fora da sequência, chega, por exemplo, o pacote 4, ele vai enviar de novo esse pacote que estava montado aqui. Né? Ele montou aqui e mandou. Caso ele recebe algo fora de ordem ou corrompido, ele manda de novo o mesmo pacote. E na inicialização, ele já inicializa, já monta também um pacote falando o que ele espera, né? Porque, né, se ele recebe fora de ordem, ele também vai enviar esse pacote aqui, né, essa confirmação, que é a confirmação do último que ele recebeu em ordem. Tá? Lembrando que o ACK é acumulativo. Então, ele envia um ACK com o maior número de sequência recebido em ordem sempre que recebe um pacote corretamente. Pode gerar ACK duplicado? Pode, né? Toda vez que ele recebe algo, vamos supor, perdeu o pacote 3, recebeu 4, 5, 6. Cada vez que ele recebe um pacote, ele está mandando de novo um ACK do 2. E o emissor pode, inclusive, usar isso para saber que ele provavelmente não recebeu, né? O 3 provavelmente está perdido ou muito atrasado. O que o receptor precisa lembrar é só o próximo número de sequência esperado. E o que ele faz com um pacote fora de ordem, tá? Aí você tem duas estratégias. Você pode descartar o pacote que está fora de ordem. Né? Com isso você não precisa ter um buffer no receptor, porque o pacote que chega fora de ordem você vai descartando e depois você espera o emissor mandar de novo em ordem. Né? Então, perdeu o pacote 3, chegou o 4, 5, 6, descarta eles. Por quê? Porque depois o emissor vai enviar de novo 3, 4, 5, 6. Uma outra estratégia é não descartar, né? Você guarda lá o pacote, o 4, o 5, o 6, e depois você junta eles quando chegar, né, o 3. Aí você precisa ter um buffer para guardar isso. E você sempre reenvia, então, a secada o pacote com maior número de sequência que você já recebeu, né? Então, as duas estratégias são válidas, descartar ou guardar em buffer. Guardar em buffer tende a ser a mais usada, né? Você só não faz isso quando você tem um receptor que não tem memória para isso, né? Aí você pode optar pelo descarte, mas o descarte é menos eficiente, né? Tende a ser menos eficiente porque no reenvio pode ser que perca algum pacote também, e você precisa reenviar mais pacotes do que o necessário, enfim. Então, o ideal, né, é não descartar, mas manter em buffer e depois colocar em ordem quando chegam esses pacotes atrasados ou reenviados.